irmãos. Eu quero aqui compartilhar nesse dia com vocês uma reflexão, né, para os nossos corações. Eu estou muito confiante em Deus, estou muito confiante no poder dele, porque tenho certeza que ele tem todo o domínio, né, de toda a situação. A gente tem medo do desconhecido, né? Mas eu quero poder afirmar diante da palavra do Senhor que o nosso Deus, ele é soberano, tá bom? Ele é o Deus forte, ele é o Deus que age e no tempo certo nós vamos ver a ação de Deus. E esse momento é um momento de nós nos unirmos em oração. Então, eu quero dar uma palavra ao coração da igreja, de todos os irmãos, que orando junto, né, isso vai nos favorecer nesse período, né, no período delicado que nós estamos enfrentando, né? Estamos aí tipo em fuga, né? Nesse tempo. É engraçado isso, né? Onde a gente tem controle, né? de muita coisa na nossa vida, e agora a gente vê que esse controle foi tomado das nossas mãos, né? E isso é gozado, porque a gente pode notar que somos bem frágeis, né? Fracos, mas servimos um Deus grande e poderoso, tá bom, meu querido? Eu quero que você possa ter fé no seu coração, né? Fé no seu coração, mas essa fé ela só vai vir a partir do momento que nós orarmos juntos aí, né, com a sua família, né? Se você reúne com seu esposo, com seus filhos, né? E então você vai estar orando ao Senhor. Por quê? Porque isso vai fortalecer a sua vida. Então, para hoje, a nossa palavra ela vai ser direcionada à oração, tá bom? Orando junto. Então isso é importante. Então eu quero ler um texto com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 14, tá bom? Diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, o texto, né, está nos dizendo que eles estavam reunidos num só propósito. E é esse propósito que tem que nos unir agora, né? Esse propósito do quê? Da oração, né? É o propósito da oração. Não importa o tamanho do nosso grupo agora de oração, tá bom? Não importa, o importante é o quê? É a oração. Por quê? Porque essa oração vai gerar em mim, em você, um fortalecimento, né? Um fortalecimento. Então, quando nós nos unimos em oração, a oração então gera em mim, gera em você esse fortalecimento, tá certo? E diante desse fortalecimento, o que acontece? Deus está atento. E aí, uma vez que Deus está atento, o que vai acontecer? Ele vai liberar o seu poder sobre as nossas vidas, né? E o engraçado é se a gente fazer uma rápida avaliação nesse texto, nós vamos ver que esses irmãos, né? Esses irmãos, eles estavam dando prioridade à oração. E é isso que eu e você, neste momento, precisamos, né? Nós precisamos o quê? Dar prioridade à oração, como nós damos prioridade a várias coisas
pessoais da nossa vida. Entendeu? Então eu e você também, nós precisamos o quê? Dar prioridade à oração, porque eu entendo que a oração, ela abre o céu, ela traz a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando eu e você, quando nós damos essa prioridade, quando a igreja entende isso, né? Independentemente de quantidade de pessoas, né, que estão junto orando, é claro que é muito mais gostoso, é muito mais fervoroso, mas nós também precisamos orar, né? É importante orar num grupo também reduzido. Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir o clamor da igreja. Então, que nesse momento possamos aprender isso, né? Dar prioridade à oração em todas as decisões. Eles iam tomar uma decisão aqui de escolha de algo, e eu e você, nós precisamos também tomar algumas decisões. Nós precisamos então ser direcionado pela palavra do Senhor e por Deus. Então, para que isso aconteça na sua vida, meu querido, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Nesse momento aí que não sabemos o que fazer, então você pode orar, né? Você pode orar, você pode dar prioridade à oração, tá certo? Então isso é importante, né? Dê prioridade à oração. Interessante que podemos aprender com esses irmãos, meus queridos, né? Esses cristãos aí do primeiro século, eles entenderam que dar prioridade à oração, se reunir em oração, sabe o que? Não é um dia sim, um dia não, quando eu tiver afim, hoje não quero, né? Então a gente é muito disso, né? A gente é muito disso. A gente oscila muito, hoje eu estou afim, hoje não quero, hoje eu mudo, hoje eu abandono, sabe? Não, aqueles irmãos, eles estavam demonstrando algo que muitas vezes você não tem, eu não tenho, né? Essa permanência, tá certo? Eles oravam continuamente, né? Em todo tempo eles estavam reunidos para orar, queridos. Por quê? Porque é momento de decisão. Eles precisavam de uma porta aberta, eles precisavam desse relacionamento com Deus, e é isso que nós precisamos, né? Então nós precisamos o quê? Orar continuamente. Por quê? Porque isso vai trazer vida para o grupo, né? Para o grupo. Então, que eu e você, querido, possamos dar prioridade à oração e orar todos os dias, né? Orar um sim ou não, como a gente vê, né? Muitas pessoas abandonam a igreja, eles abandonam o convívio, né? Vão quando quer, sabe? Aí ficam fracos, ficam colocando vários defeitos, né? Só enxergam defeito. Por quê? Porque não tem uma constância, não tem perseverança, está reunido mesmo com um grupo reduzido, para que Deus venha e sacuda, Deus venha e dê vida, uma visão, né? Uma visão restaurada do poder e da glória do Senhor. Então, queridos, nós precisamos dar prioridade à oração. Esses irmãos do século I, eles entenderam isso, que eu e você, querido, possamos entender, não esperar esse tipo de situação, esse tipo de momento para nós despertarmos, né? E orar. Se a gente for medir, né, uma igreja espiritual, nós vamos nos cultos de orações, e aí quando nós vamos nos cultos de orações, nós ficamos assombrados, porque é um número super reduzido, né? Então, queridos, porque a prioridade, ela não é a oração, mas nós precisamos aprender com esses irmãos. Sabe por quê, querido? Quando eu e você, quando nós damos prioridade à oração, o que acontece? Nós vamos dar boas-vindas, sabe o quê? À presença de Deus e também do seu poder. Constantemente, em qualquer circunstância, queridos. Em qualquer circunstância, quando nós damos prioridade à oração, nós abrimos a porta, né? Deus abre o seu coração, Deus move as suas mãos poderosas,
tá certo? Deus faz que a tua glória possa ser manifestada. Por quê? Porque tem um povo que ora, pode ver qualquer situação que os discípulos estavam, né? Os apóstolos, que eles faziam a oração. Por quê? Porque a oração, ela move o coração de Deus. O coração de Deus. Queridos, precisamos, queridos, orar. Nós precisamos aí despertar para a oração, sabe? E eu quero que você, querido, faça neste momento, faça a oração uma prioridade das suas reuniões. Aí quando você levanta, querido, você faz a sua oração. Quando você vai tomar o seu café, você ora ao Senhor. Quando você vai comer, né? Então, querido, nós precisamos colocar a oração em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Precisamos, por quê? Porque os apóstolos, eles faziam isso, né? Eles faziam isso. Eu entendo que no capítulo 4, né, de Atos, quando eles foram presos, ameaçados, tudo isso injustamente, depois você pode ler lá, eles não levantaram nenhum tipo de protesto, né? Eles também não fizeram nenhum tipo de abaixo-assinado, e muito menos uma campanha, né? Uma campanha. Nem usaram armas, nem correram atrás de autoridades políticas, né? Não. Se a gente olhar, a gente vai ver que eles convocaram uma reunião, sabe do quê? De oração. É tempo, querido, de nós convocarmos, né? Convocarmos esse tempo de oração na nossa vida. Então, que eu e você, meu amado, possamos dar prioridade à oração. E quando eles fizeram essa convocação, né, nós vamos ver que não demorou muito, né, para aquele lugar onde eles estavam reunidos começasse a tremer. Então, por quê? Porque foi liberado o poder de Deus. E eu quero que esse poder de Deus, querido, seja também liberado na sua vida, na sua casa, né? Na sua vida financeira, tá certo? Que Deus possa brandar na tua vida com poder e glória. E que eu e você possamos entender que a oração, ela nos fornece alguns benefícios, né? Ela tem alguns benefícios, e aqui eu destaquei alguns, e queria que você, nessa reflexão, pudesse então meditar nisso. Quem ora tem mais força para vencer, querido. Querido. Às vezes nós estamos fracos, sabe por quê? Porque a gente coloca alguns obstáculos, né? Na leitura da palavra, e como nós vamos nos alimentar, né? Como nós vamos nos alimentar. E aí a gente coloca alguns obstáculos, e às vezes nós estamos fracos, por quê? Porque nós não oramos, nós não temos esse hábito de orar, de reunir para a oração. Mas eu quero aqui dizer que a oração, ela traz alguns benefícios, né, para a minha vida e também para a sua vida. Quem ora tem mais força para vencer. Quem ora produz mais. Você já viu, querido? Às vezes você está aí sem produzir nada. Por quê? Porque falta algo, né? Você olha para a vida dos discípulos, os discípulos sempre estavam em novidade de vida, os discípulos sempre estavam produzindo. Por quê? Porque eles tinham esse hábito, o hábito do quê? Da oração. Então, quando eu dou prioridade à oração, né, eu vou produzir mais. Por quê? Porque Deus libera esse poder, essa força para que então eu caminhe, né? E aí eu vou conseguir o quê? Produzir muito mais, tá certo? Então, querido, que você pense nisso daí, tá bom? Né?
Quem ora produz mais. Quem ora manifesta mais o fruto. Querido, às vezes nos falta paciência, às vezes nos falta amor, né? Às vezes nos falta até obediência, tá certo, querido? A gente tem que observar também essas coisas. Eu preciso ser obediente, né? Eu preciso ser obediente. Então a igreja também precisa ser obediente. Por quê? Porque é bíblico, né? Então, queridos, se a palavra do Senhor nos orienta para que oremos, então nós temos que orar, então nós precisamos ser obedientes, né? Então, quem ora manifesta mais o fruto, né? Então, se esse Espírito de Deus habita em mim, eu tenho que manifestar esse fruto, né? Esse fruto na minha vida. Então, que você dê essa prioridade da oração, como os apóstolos de Jesus Cristo nos deixou e nos mostrou que eles estavam juntos, mesmo com seus familiares, né? Mesmo com seus familiares. Você fala, mas meu esposo não é crente, o meu filho, ou minha esposa não é crente. Meu irmão, mas você é. Você é essa voz, né? Essa voz, a voz de Deus aí dentro aí da sua casa, tá certo? Você é uma autoridade, então ore no seu lar, tá bom? Chame lá o pessoal lá, meu irmão, né? Vamos orar, vamos ler um salmo, vamos fazer aqui esse momento de intercessão pela nossa família, que praga alguma venha chegar na nossa casa, na nossa tenda, na nossa cidade, na nossa família, nos nossos amigos, tá certo? Isso é ser cristão. Esse é o seu papel, né? Esse é o seu papel. Então, queridos, quem ora manifesta mais o fruto da oração, né? O fruto da obediência, o fruto do amor, né? O fruto de estar junto. Tudo isso faz parte aí desse mover e do poder de Deus. Quem ora, querido, tira os temores do coração. Às vezes nós estamos aí agarrados, né, com tanta informação, tanta notícia negativa, tanta coisa chega dali, chega daqui, sabe? E aí essas notícias vão tomando conta e a gente fala, vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo. Que direção que vai? Não sabemos. E aí, né, esse temor, ele entra dentro do nosso coração. Mas quem ora tira os temores do coração. Aqueles discípulos, eles não queriam caminhar com temores dentro do coração deles. Eles não queriam, eles queriam andar leve, eles queriam andar cheio da presença de Deus, cheio da vontade de Deus, cheio da ministração de Deus, cheio dessa unção poderosa. Mas tudo isso só vai ser liberado, querido, na minha vida e na sua vida, se nós dermos prioridade à oração, como esses irmãos eram cheios, como esses irmãos eram cheios. Então, para que esse temores, esse medo, essa angústia, esse apavoro saia de dentro de nós, nós precisamos dar prioridade à oração. Tá bom, meu querido? Que você possa aí refletir, são coisas que são importantes, São importantes para nós. E por último, meu irmão, quem ora pode sentir acompanhado por ele. Ele quem? Deus, Então, quando eu e você, quando você ora, você pode sentir essa companhia desse Deus, Você às vezes, não sei se você já notou, a gente tem essa dificuldade, mas quando a gente vai até Deus, a gente vai de um jeito quebrado, angustiado, triste, com medo, todo dolorido, todo cheio de dificuldade, frágil,
né? Sem uma expectativa de como vai ser feito, né? Quando você está ali orando, clamando, chorando, buscando, se envolvendo com Deus, tá certo? Abrindo seu coração, está ali aquele momento, nossa, você percebeu como você se ajoelhou, como você foi diante de Deus, você foi quebrado, né? E quando você levanta renovado, não é verdade? Você levanta um outro homem, uma outra mulher, um outro jovem, não é verdade? Você levanta acreditando, você levanta totalmente restaurado. Por quê? Porque a oração, irmãos, ela libera esse poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, que Deus possa iluminar a nossa vida, o nosso caminho, né? E que essa misericórdia possa ser liberada sobre nós. Tá bom, queridos? Que você, nesse dia de hoje, né, possa dar prioridade à oração. E eu quero orar com você nesse momento, né? Feche seus olhos. Deus, nós te damos graça, nós te louvamos pela tua boa mão. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Aqui estão os meus irmãos, neste momento, Senhor, um momento delicado, mas nós confiamos na tua graça, confiamos no teu poder. Age, Senhor, opera, cuida de cada um. Entra no lar, na família. A Deus, cuida, Senhor, da igreja, cuida, Senhor, de nós, cuida, Senhor, da nossa cidade, cuida, Senhor, de cada família, Senhor. Cuida de cada amigo, Senhor, cada parente, Senhor. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia. Nós queremos dar prioridade à oração. Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que estão reunidos, Senhor, neste momento para orar, para clamar, que a oração deles possam ser ouvidas, respondidas e que o Senhor libere todo o poder, toda a glória seja dada a Ti nesse momento, ó Pai. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e lembre-se, tudo vai passar no nome de Jesus. Um abraço, vamos estar juntos em breve em nome de Jesus.